Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Júnior Santos. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês, meus inscritos do canal. Então, pessoal, eu queria conversar com vocês a respeito do voto auditável. Eu vou dar um exemplo aqui, fazer uma breve analogia e eu quero que vocês depois compartilhem, depois deem a opinião de vocês a respeito, tá? É o seguinte, quando você compra um produto, você geralmente compra e exige um cupom fiscal, certo? O cupomzinho fiscal, só que não é a nota fiscal. O cupom não pode ser usado como nota fiscal. Aí você pega o produto, você compra, quando ele dá defeito, se ele dá defeito, você vai lá e troca o produto, certo? Essa parte do cupom fiscal, essa outra notinha que tem, geralmente é para quem vai fazer declaração no imposto de renda, chegar e declarar, ó, eu gastei tanto com isso, certo? E eu quero fazer a declaração para o leão, para o imposto de renda, para mim pagar o imposto e para o outro que me vendeu também pagar o imposto, porque nisso a gente vai fazer o dinheiro girar e vai fazer ter o benefício para o povo e para a população, né? Aí supostamente a gente paga o imposto e esse imposto vai para o estado, vai para o município, sabe? Eu acredito também que uma parte vai de ICMS, sabe? E assim, vai ser usado para beneficiar as pessoas. Eu trabalhei em 5 ou 6 eleições, certo? Como presidente de mesa nas eleições. E a gente trabalhava certinho, tal, eu principalmente acordava às 6h30 da manhã para estar lá às 7. Aí eu chegava, tal, com a ajuda do secretário, com a ajuda dos outros caras que ficavam na minha mesa, ajudava a montar o negócio da urna eletrônica e tal, né? Na última eleição que teve, na eleição do presidente Jair Messias Bolsonaro, eu percebi uma coisa. Eu estou dando um relato meu, tá? Um relato público, que vai se tornar a partir de agora. Eu percebi que tal era Haddad e era Bolsonaro, né? E partindo lá, depois da hora do almoço, eu tinha ido almoçar, chegou umas 2h30 da tarde, eu comecei a ver que Bolsonaro estava de 4 votos para 1 de Haddad. Quando estava mais ou menos umas 4 horas da tarde, estava 4 Bolsonaro e 3 Haddad. 3 votos Haddad. Isso daí na minha urna eletrônica, pelo que eu pude perceber. Aí chegou o negócio do final das eleições, que geralmente era umas 6 horas da tarde. Eu fui sair de lá umas 6h30, a gente imprimiu tal, as zerésimas, coisas assim. E eu confirmei aquilo que eu tinha pensado e que eu tinha anotado. Tava na minha urna eletrônica, tava 4 votos para Bolsonaro. A cada 4 votos para o Bolsonaro, 3 ia para Haddad. Sendo que no meu estado, 91% da população aqui é bolsonarista, certo? É bolsonarista e 9% é de esquerda. Lembrando que no Brasil, a nossa urna eletrônica, a Smartmatic, que se eu não me engano é da Venezuela ou ela é da Bolívia, agora me falha a memória, a gente está na primeira versão ainda da urna eletrônica. A gente usa sistema de 1995 do Windows 98 e se tu der sorte de pegar uma urna moderna, tu pega com o sistema de 2003. Aí você vê mais de 17 anos de diferença de atualização. Sendo que as outras urnas eletrônicas que tem nos outros países já está na segunda versão, que já saiu o voto auditável, ou seja, já saiu um comprovante de quem você votou para a tua segurança e para a segurança da eleição e da democracia. Nenhum daqueles 11 ministros lá do Supremo Tribunal Federal, eles foram eleitos de maneira democrática através do voto, certo? Eles foram indicados por presidentes. Não importa a vertente do presidente, se é de esquerda ou se é de direita. O que é realidade, o que é fato, é que nenhum deles foi eleito pelo voto popular, certo? Da gente, do povo. E se a nossa Constituição fala que todo poder emana do povo, eu acredito que o STF não tem o direito de atrapalhar a vida do brasileiro, certo? Atrapalhar a vida do brasileiro de
boicotar o voto auditável, que é um direito nosso. Outros países que usam a urna eletrônica já estão na segunda e na terceira versão da mesma urna eletrônica que tem aqui no Brasil, certo? E não é querer tirar o crédito da eleição, querer tirar o crédito da urna eletrônica, como falam. Como o nosso ex-presidente, ladrão, corrupto e presidiário, ex-presidiário Lula fala, não é voto de papel, certo? A urna eletrônica não vai voltar a ser de papel, como ele mesmo mente, como ele mesmo diz, como ele mesmo tem a cara de pau de chegar e falar que a urna vai ter voto de papel, que vai voltar ao tempo da caverna, certo? Não vai ser isso. O princípio da urna auditável, a gente tem uma garantia maior e credibilidade na eleição, coisa que a gente não tem até hoje. Partidos pequenos como o PSOL, PCdoB, PCB e outros afins, esses aí não vão ganhar eleição. Ou seja, a gente já tem mais de 60 partidos no Brasil, de direita e de esquerda. Por que não reduz? Por que não faz como antigamente, 2 partidos, a Arena e o outro partido que eu não era nascido ainda? Por que não coloca aqueles 2 partidos e vê quem ganha? Coloca lá no pau, em toda a eleição. Aí o que o pessoalzinho do STF fala, os 11 deuses do Olimpo diz, é que vai ser muito custoso as eleições para o Brasil, vai ser mais custoso, vai custar bilhões a mais. Tá, aí eu pergunto para vocês, ministros, será que não vale a pena investir em segurança nas eleições? Será que não vale a pena defender a democracia? Que diferente dos presidentes que a gente vota de maneira democrática, vocês não foram eleitos de forma democrática, vocês só foram indicados e estão até hoje usufruindo do poder que foi dado para vocês. Será que não é justo a gente pagar imposto e o dinheiro ir para onde ele tem que ir? Será que não é justo a gente querer uma eleição mais limpa, ao invés de vocês ficarem atacando o presidente Jair Messias Bolsonaro, que foi eleito com 57 milhões de votos? Será que não é justo isso? Se a urna eletrônica realmente, senhor ministro Barroso, senhor ministro Alexandre de Moraes, senhora ministra Carmen Lúcia, senhor ministro Gilmar Mendes, se a urna eletrônica é tão limpa, se o processo eleitoral ele é tão puro, se ele é tão democrático assim, qual é o medo de vocês de realmente ter o voto auditável? Como eu estava falando, deixa o presidente Jair Messias Bolsonaro trabalhar, certo? Os 3 poderes, eles não precisam ficar em conflitos, eles só têm que respeitar o presidente Jair Messias Bolsonaro, o presidente que o povo realmente elegeu, o presidente realmente que está fazendo algo pela nação brasileira, o presidente que precisa da ajuda dos 3 poderes, certo? Então não venham querer descredibilizar o voto auditável, não venham querer descredibilizar o poder do povo, que todo o poder emana do povo, isso está na nossa Constituição. Eu peço para vocês, ministros, que respeitem mais o povo brasileiro, porque aqui, apesar de ser um Brasil que tem corrupção, apesar de ser um Brasil que tem muito dinheiro desviado, até de merenda, até da educação, até da saúde, a gente quer respeito, a gente é brasileiro, a gente quer respeito. Vocês respeitem a democracia, porque o Bolsonaro ele foi eleito no voto. É isso que eu falo para vocês, certo? Não vai descredibilizar nada colocar o voto da urna eletrônica auditável. E se for a questão dos bilhões, como vocês usam os bilhões por mês, com alimentação, com vale isso, com vale aquilo, não que não seja um direito de vocês, muito pelo contrário, é um direito sim, só que não em forma de bilhões, certo? A mesma coisa, o dinheiro de fundo partidário. Se você gosta de um político de esquerda, você dá o teu dinheiro para ele. Não é para pegar o dinheiro público, o dinheiro de imposto, o dinheiro suado de um professor, por exemplo, como eu, ou de outra pessoa, ou de vários aposentados de direita ou de esquerda, e usar em tudo que é partido para fazer o fundão, como estão querendo botar 5 bilhões, certo? Então vamos colocar a mão na consciência, senhores ministros do STF, e vamos fazer a diferença. Vocês foram eleitos para fazer a diferença e para mudar o Brasil. Vocês não foram eleitos para atacar o povo e atacar o presidente Jair Messias Bolsonaro, tá? E antes que venham falar que eu estou atacando o STF, não, eu não estou atacando nada de STF. Eu estou mostrando o meu rosto e isso aí pela Constituição, que diz
que é válida, todo o tipo de manifestação, desde que você mostre o rosto. E eu estou mostrando o rosto, eu estou dando a minha cara tapa, certo? Queremos o voto auditável.